Boa noite, tudo bom com você? Foi tudo bem hoje à tarde? Tranquilo? Eu tô aqui com uma suspeita até de uma, não sei, eu tomei 2 vacinas, né? Não sei, pode ser que eu esteja até com Covid. Tô sem olfato, sem paladar e a minha voz também tá não tá normal. Mas vamos fazer realmente, vamos dar continuidade, porque a única forma de nós buscarmos saúde em nós é trabalhando. E eu vou trabalhar, né? Ok? Vencer esse desafio aí da voz. Eu tô com 1 litro de água aqui para tomar. Vamos analisar então hoje o difícil processo de desencarnação do Cavalcante. Nós vimos lá a desencarnação do Timos, as dificuldades que foram encontradas. Nós vimos a desencarnação também do Fábio, a facilidade com que realmente foi levado a efeito o projeto da desencarnação dele, ou o programa, né? A moratória da Albina, foi pedido mais alguns meses de vida na Terra, porque na realidade o livro vai fazer comentário de 5 desencarnações. Um agora está fora porque teve a moratória. Hoje nós vamos falar da quarta, que é exatamente a quarta personagem, que é o Cavalcante, um católico fervoroso, praticante, e está no final da vida dele, e como é que vai se dar o processo desencarnatório dele. Vamos ver como é que é o 18º capítulo desse desprendimento difícil. O André Luiz vai mostrar um Cavalcante, né, muito preso ao corpo físico, ele não queria desencarnar, ele estava extremamente escravizado à vida física, ele tinha medo de morrer, né, e os órgãos deles estavam todos deteriorados. Vai falar das intervenções no apêndice inflamado, em que a espiritualidade buscava remediar a situação do próprio duodeno, com problemas de supuração, acúmulo de pus, né, contaminando o corpo dele todo. Então, e ele estava perdendo força, estava se alimentando pouco, e, enfim, ele estava com o aparelho intestinal dele totalmente deteriorado, os pâncreas, o estômago também não estavam funcionando. Enfim, todo o corpo dele estava deteriorado. As glândulas gástricas estavam quase inertes, o fígado estava deteriorado. Eu estou sintetizando aqui como é que o André Luiz descreve com termos técnicos. Eu estou apenas usando o nosso termo bem popular. O fígado estava deteriorado, vermes vorazes se multiplicavam por causa da ausência de controle psíquico, ou seja, quando você perde o controle mental do seu corpo fica entregue às baratas, no sentido bem metafórico. Você precisa ter e mantém o controle exatamente do funcionamento energético do corpo. Quando você perde esse controle, como diz aqui, os vermes vorazes se multiplicavam por causa da ausência de controle psíquico. O sistema nervoso central do Cavalcante, bem como os sistemas autônomos, estavam bastante deteriorados, mas Cavalcante, agonizante, teimava em viver de qualquer modo no corpo físico. Decorrido mais de 4 dias, em que, segundo André Luiz, estavam se esforçando, né, para que pudesse realmente ser desatado esse laço que retinha o Cavalcante, esse corpo já totalmente deteriorado. Tinha um espírito que estava ajudando, de nome Bonifácio, e esse espírito, colaborando em todo o trabalho, né, intuitivamente diz o André Luiz que o próprio Cavalcante, lá pela manhãzinha, né, sabia que estava em processo desencarnatório, e ele resolveu fazer, como um bom católico, fazer as suas confissões, etc. Então ele acabou chamando um capelão, esse padre, para ouvi-lo. E após breves confissões, que o padre reduziu ao mínimo tempo, porque o padre estava perto dele, mas ele estava com o corpo já em deteriorização, fedendo muito, estava um corpo com mau cheiro. E um doente, quando está nessas condições, tudo deteriorado, ele realmente exala um cheiro muito desagradável. E esse padre estava ali perto dele escutando a confissão, mas estava sentindo enfadonho, né?
Cavalcante procurou reter esse padre em cansativa conversação e dizendo, uma das conversas com o padre, eu sei que vou morrer, eu sei que estou no fim. Aí o padre disse para ele, Cavalcante, entregue-se a Deus. Só Deus pode saber o que surgirá. Quem sabe ainda você tem muitos anos pela sua frente. Falou por falar. Que o padre estava realmente numa situação de desconforto diante de uma pessoa que estava querendo confessar, mas cheirando mal, né? Cheirando o processo de putrefação do corpo dele. O padre queria sair dali por causa do mau cheiro que sentia. Mas o Cavalcante continuou. Padre, eu tenho medo, muito medo de morrer. Padre, você acredita que eu vou me salvar? Aí o padre disse, sem dúvida, você sempre foi um bom católico. Aí o Cavalcante continua dizendo para o padre, segundo lhe confessei, padre, eu fui abandonado pela minha mulher há muitos anos. Quem sabe se eu não fui culpado também, direto dessa separação? Talvez, diz o Cavalcante para o padre, se eu tivesse levado longe demais o meu propósito de viver para o catolicismo, faltando-lhe a assistência necessária, certamente eu me fanatizei, vamos dizer assim. Eu vivei só para a igreja, esqueci a minha esposa. Ela às vezes chamava de padre sem batina, a esposa dele que separou e largou ele, né? E ele confessando para o padre, eu necessito vê-la, padre, a fim de apaziguar a minha consciência. Há 11 anos que eu a perdi de vista. E o padre repetia com impaciência, escutando uma confissão, mas de uma forma impaciente, o padre estava impaciente ali, disse, olha, descanse, Cavalcante, prosseguirei nas diligências, vou ver se eu encontro ela. E o Cavalcante, com aquela voz entrecortada pelo cansaço, obrigado, padre, obrigado. Acha que me demorarei muito tempo no purgatório? Outra pergunta do Cavalcante para o padre em sua confissão. Aí o padre resmungou, né, meio entediado, porque não estava gostando daquele cheiro de jeito nenhum, aquele mau cheiro exalado do corpo em putrefação. Aí o padre disse para ele, olha, falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus. E o sacerdote, ao se afastar aliviado, encontrou no caminho, depois que deixou o Cavalcante sozinho lá, falando sozinho, já estava entediado, não queria aquela confissão por causa do mau cheiro, e também nas conversas compridas desses doentes, segundo ele, aí começou a conversar com o médico no corredor lá, que isso aqui é uma Santa Casa de Misericórdia, na realidade é a enfermaria de, vamos chamar, hospital público, na realidade é uma Santa Casa de Misericórdia. E o que aconteceu? Ele começou a conversar com esse médico, né? E o médico, ele diz exatamente para o médico, afinal, o que acontece com o Cavalcante? Morre ou não morre? E olha que ele está falando para um padre, para um médico, né? Eu estou cansado de tantos casos cumpridos, quer dizer, o padre que estava ali para receber as confissões estava cansado de estar ouvindo um ou outro, quer dizer, pelo menos não tinha vocação para isso, né? Tem sido gigante na reação, informou o médico para o padre, né? Considerando-lhe, porém, os males sem cura, eu venho examinando a possibilidade da eutanásia. Então o médico já tinha na cabeça matar o Cavalcante pela eutanásia. Parece-me caridade, redarguiu o religioso. Aí o padre gostou, né? Eu toda hora sendo chamado para a confissão, isso é ótimo, porque o infeliz está apodrecendo em vida. O padre apoiou o médico que estava querendo já aplicar a eutanásia no Cavalcante com o corpo todo deteriorado, nessas condições. E o médico acabou dando aquele sorriso meio sarcástico, né? Abafou o riso franco, despediram-se. Só que tem que essa cena dessa conversa entre o padre e o médico chocou os brios, a ética do próprio André Luiz, muito de respeito com uma pessoa que está agonizante. Tanto o médico como o padre estavam zombando de uma pessoa que estava morrendo. Ambos os profissionais, diz o André Luiz, o da religião e o da ciência, notavam situações meramente superficiais, desamorosamente. Eles não estavam vendo que ali, naquele Cavalcante, embora cheirando mal, apodrecendo, querendo se confessar, era um ser humano que estava ali, não era um bicho, né? Jerônimo, entretanto, Cavalcante era objeto da melhor atenção da espiritualidade. O médico e o padre maltratando o Cavalcante. E a espiritualidade dando toda a atenção para o Cavalcante. Jerônimo, que é o comandante da expedição, e o Bonifácio, que é um espírito que também estava acompanhando há muito tempo o Cavalcante, é o espírito que estava velando pelo Cavalcante, pelas bondades que o Cavalcante praticou durante a sua vida como católico. Então cercavam, amparando como se fora uma bem amada criança. Então veja,
padre e médico maltratando e a espiritualidade tratando o Cavalcante de uma forma muito amorosa. Jerônimo considerou: o pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver, não tem ainda sensibilidade espiritual. Tem a teoria da teologia católica, mas ele não tem a sensibilidade realmente de se envolver de uma forma amorosa com uma pessoa doente. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante trabalhador do bem e no catolicismo. A atitude do capelão, desse padre, advertira do deplorável estado do seu corpo físico. Na realidade, ele passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando-se o mal-estar. O que aconteceu? O padre, como desprezou o Cavalcante, até ali o Cavalcante não tinha prestado atenção. Mas como padre, praticamente, você está fedendo em vida. O próprio padre o próprio Cavalcante começou a sentir o mau cheiro dele mesmo. Quer dizer, o padre foi ali para tentar escutar a confissão, acabou dizendo que ele estava fedendo demais e tal, e ele acabou prestando atenção que ele realmente estava se sentindo humilhado, mas ele próprio sentiu que ele estava fedendo mesmo, sentindo mal, o próprio cheiro da decomposição de todo o aparelho, todos os seus órgãos, né? Desde lá do aparelho digestivo, do fígado, dos apêndices, enfim, tudo estava no sistema nervoso central, está tudo deteriorando. Sob incontrolável angústias, pediu o comparecimento de determinada religiosa. Então, como ele sentiu mal com o padre, porque o padre o tratou muito mal, embora o padre estava ali para ele confessar as suas dores antes de morrer, ele, mesmo se sentindo mal, sentiu até um mau cheiro e pediu que fosse para ele, perto dele, né, uma religiosa, uma freira, lá da Santa Casa de Misericórdia. Provavelmente, pensava ele, André Luiz narra isso aqui, né, no coração feminino, ele poderia encontrar um reconforto que o padre não lhe soubera ofertar. Porém, a irmã de caridade, a freira, trazia consigo bem claramente o mau humor, bem muito mal-humorada, diga-se passagem. Nada alegre, nada feliz, né? Era uma religiosa, uma irmã de caridade, mas muito mal-humorada. Chegou perto dele, né? Fez questão de escutá-lo, levantando desinfetante ao nariz, ou seja, já mostrando para ele que estava fedendo, já botou alguma coisa no nariz para fala, mas já tampando o nariz, a infundir em Cavalcante uma decepção ainda mais dolorosa. Imagina, ela vai conversar e começa a conversar, fechar o nariz, usando algum desinfetante, para não ficar sentindo o mau cheiro dele. Cavalcante chorou, queixou-se, não desejava partir sem uma reconciliação conjugal. Esse era o desejo de Cavalcante. Chamou o padre o tratou mal. Chamou a freira o tratou mal. Mas o desejo dele antes de morrer era tentar exatamente uma possibilidade dessa reconciliação com a esposa que o abandonou por outro homem. A irmã de caridade, depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi até mais sucinta. Meu amigo, disse ela de uma forma bem áspera, tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições que você. Que consolação, hein? A pessoa vai tentar encontrar no coração feminino de uma irmã da caridade e encontra essas patadas, né? A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições que você. Como o doente insistisse nas solicitações, essa freira concluiu de forma ríspida, secamente. Olha, meu irmão, eu não tenho tempo. Cavalcante voltou ao pranto, chorou silenciosamente, recordou a infância, a juventude. Ele disse, puxa, eu sempre procurei fazer o bem, praticar o bem em nome da Igreja Católica. Não compreendia Jesus preso aos templos de pedra, longe dos sofredores que choravam fora dos templos. Ele tinha uma compreensão de Jesus dessa forma. O catolicismo que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais ampla aplicação ao exemplo de Jesus, ao exemplo evangélico. Era, quando católico, obrigado a satisfazer obrigações convencionais, estava lá e pensando, né? Ia perder grande tempo através de manifestações de culto externo, certamente ele ia em todas as missas, porque amar o exercício do bem constante e fiel, sacerdotes e familiares não o compreendiam, por isso talvez a esposa tenha abandonado. A esposa considerava fanático, desequilibrado, imprestável, embora de boa fé, ignorava a vida além. Na realidade, ele trabalhava muito, tinha muitas virtudes, mas ele era formado pelo catolicismo, então ele estava totalmente despreparado para a vida após a morte. Ele tinha medo da morte, trabalhou para o próprio, sim, mas ele não trabalhou para ele
essa ideia de imortalidade. E lembra que ele é um membro de nosso lar. Esses 5 que estão desencarnando estão ligados ao nosso lar. Então ele tinha muito medo de morrer. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, constrangia o seu espírito cansado. A probabilidade dos sofrimentos purgatoriais enchia-o de temor. Suspirava por ingressar em coletividade diferente, em que pudesse encontrar corações a pulsarem sintonizados com ele, com as ideias de fazer o bem. Sentia fome e sede de compreensão, mas prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa, do catolicismo, a que se filiara, repelia a ação dos benfeitores naquele instante, por causa da mente dele muito ligada aos cultos externos do catolicismo e às práticas católicas. Jerônimo, o chefe da expedição que ia promover a desencarnação dele, usando recursos magnéticos, tentou propiciar-lhe sono brando, de maneira a diminuir os temores em socorro direto fora do corpo físico. Então esperou ele sair do corpo físico, e era um esforço do próprio Jerônimo, para poder magnetizá-lo e diminuir um pouco esse medo, né, esses temores, mas quando ele estivesse fora do corpo, desdobrado. Contudo, o Cavalcante lutou por manter-se acordado. Por mais que os espíritos tentaram fazer dormi-lo, ele não conseguiu fazer o Cavalcante dormir. Ele tinha muito medo de dormir, porque ele sabia que estava perto de morrer. Principalmente agora, que estava sentindo o mau cheiro dele mesmo. Então, por mais que o Jerônimo aplicasse essa energia magnética para fazer o adormecer, sair do corpo, e mais diretamente tratar essa consciência para poder despertá-lo para a realidade espiritual, ele não permitia, porque ele não dormia. Ele mantinha acordado porque tinha medo de dormir. Temia dormir e não despertar. Pensava ansioso. Então ele tinha medo de dormir porque pensava que ia dormir e não ia acordar. Queria ver a esposa antes do fim, dizia de si para consigo. Oh, se ela surgisse, penitenciar-se-ia dos erros passados e pediria perdão. Não se magoaria, mesmo se a esposa dele viesse com o outro companheiro, né, que ele tomou conta da vida dela. A morte próxima enchia Cavalcante de sublimes reflexões. Entretanto, o medo alojara-se dentro dele como um cruel invisível. Cavalcante permanecia cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliar em vão. Tentávamos auxiliar, quer dizer, a equipe que André Luiz compunha tentava auxiliar para realmente já ingressar para o mundo espiritual ou o mundo extrafísico. Em vão, porém, procurou se levar Cavalcante para o sono preparatório e reconfortador, mas Cavalcante insistia em não dormir. Sentindo-nos a interferência de leve, fazia apressados movimentos labiais, recitando orações em que implorava a graça de ver a companheira antes de morrer. Então é o último momento da vida dele, está quase desencarnando, mas o último desejo dele era ter esse contato com a esposa dele, que o abandonou, que o traiu e foi viver com outro homem. Desventurado irmão, comentou Bonifácio. Bonifácio é o espírito que estava com ele desde o começo. Não sabe que a consorte desencarnou há mais de um ano, num catre, ou seja, totalmente na miséria, num catre mesmo, um leito tosco, pobre, vítima de uma infecção sífilis. Certamente ela se desequilibrou na área sexual, porque ela morreu de sífilis. Jerônimo, como se houvera recebido a mais natural das informações, dirigiu a palavra ao Bonifácio, esse espírito que estava velando pelo próprio Cavalcante já há muito tempo, recomendando: nosso amigo não pode suportar por mais tempo a existência no corpo carnal. Quer dizer, o Cavalcante está na última, não tem como ficar muito tempo aqui, não é impossível. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. Né? A necrose exatamente é a morte de todas as células, de todos os tecidos, todos os órgãos, né? Até não vai haver mais com necrose suprimentos sanguíneos, então morre tudo. O Cavalcante teme agarrar-se à carne apodrecida e pede comovedoramente a presença da esposa. Esse é um desejo assim, irrefreável. Ele queria ver a esposa e pedir perdão, mesmo sabendo que foi traído e abandonado. Porque ele também se colocou como culpado, achando que, como fanático católico, ele acabou induzindo a esposa a buscar outras coisas fora de casa que ele não estava dando. É isso que ele botou na cabeça dele. Eu devo ter sido culpado. Realmente me fanatizei pelo catolicismo e esqueci minha esposa, e por isso ela me abandonou. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar,
mas ele reage com espantoso poder. Quer dizer, aquelas energias, aquele líquido, substância embranquecida, né, que nós vimos nas outras encarnações, nele, embora já tinha desprendido essa energia, mas ele permanecia no corpo. Até essa energia vital já estava fora, mas ele reagia ainda com um poder muito grande de se agarrar ao corpo. Em vista disso, foi providenciado um rompimento de pequenos vasos do intestino para que a hemorragia fosse ininterrupta até a noite, quando seria efetuada a liberação. Esse processo começou dias antes e o momento em que eles estão contando era mais ou menos em torno de meio-dia, 1 hora da tarde. Né? Então, eles provocaram uma hemorragia na área intestinal dele para ver se até a noite ele já estava totalmente sem força nenhuma e eles tiraram já do corpo, porque ele estava, embora parte do fluido vital já tinha retirado, mas ele permanecia no corpo. Peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada por instante até aqui. Pediu exatamente ao Bonifácio, aquele espírito que está acompanhando o Cavalcante há muito tempo, para que ele fosse buscar a esposa em algum lugar para trazer para ele, já que era o último pedido dele, o último desejo dele. O enfraquecimento físico acentuar-se-á vertiginosamente de hora em diante, e com o espaço de algumas horas as percepções espirituais de Cavalcante se farão sentir, ou seja, à medida que ele vai desencarnando, saindo do corpo, ele tem uma percepção espiritual maior e vai ver com mais nitidez. Verá desse modo a esposa antes do decesso que se aproxima e dormirá menos inquieto, ou seja, a esposa já sabia que tinha morrido, então ele, fora do corpo, poderia ver a esposa espiritualmente. Essa era a ideia. Bonifácio, pôs de pronto para cumprir a ordem, assegurou a integral cooperação para ir buscar a esposa onde ela estivesse, já desencarnada. Logo após, o assistente operou cauteloso sobre a região intestinal, rompendo certas veias de menor importância, atenuando-lhe a capacidade de resistência, quer dizer, fazendo mais hemorragia ainda no corpo. Ausentar-nos íamos por breves horas, considerando que o relógio assinalava poucos minutos além do meio-dia. Está em torno de 1 hora da tarde esse processo. Antes, porém, de nos afastarmos, observando o quadro emocionante da enfermaria gratuita daquela Santa Casa de Misericórdia, a que o moribundo se recolhera, perguntei a Jerônimo admirado. André Luiz perguntou a Jerônimo: já que o nosso tutelado se enfraquecerá a ponto de fazer observações do plano invisível aos olhos mortais, chegará a ver também as paisagens de tanto vampirismo aqui dentro dessa enfermaria, tantos vampiros? Será que isso vai acabar acontecendo? Sim, o Jerônimo respondeu. Aí o André Luiz: mas terá ele energia suficiente para ver todos esses vampiros aqui sugando cada doente em cada... É uma enfermaria bem popular, aquela montoeira de gente, e esses vampiros, espíritos, realmente sugando as energias vitais dos doentes. Não posso garantir, respondeu sorrindo o Jerônimo, se ele realmente poderia ter energia suficiente sem se perturbar vendo isso. Porque agora ele ia começar a ver o mundo espiritual. Ele estava desencarnando, mas enfraquecendo o corpo, ele já começou a ter uma visão mais espiritual, até para se preparar para ver a esposa que já estava desencarnada. Naturalmente, qualquer espírito encarnado diante de um quadro desse poderia ser vítima da loucura e, possivelmente, atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo. Então nós imaginamos que quadro seria esse. Vampiros, espíritos sugando as energias vitais dos doentes aqui na Casa de Misericórdia. Quando a luz aparece em determinado plano, diz aqui o Jerônimo, onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu. Questão de claridade e sintonia, simplesmente. E essa notícia de Jerônimo para o André Luiz até deixou ele assim meio... né? A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis. Entidades inferiores retidas pelos próprios enfermos, em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infligindo-lhes padecimentos terríveis, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando e os perseguindo. Então as pessoas já estão internadas numa Santa Casa de Misericórdia, já estão mais para lá do que para cá, e ainda existe essa vampirização de espíritos malfeitores, né? Tirando o restinho de quantidade de energias vitais para manter a pessoa realmente com saúde e até sobreviver. Até os espíritos estão ajudando a desencarnar essas pessoas, né? No sentido de vampirizar, ou seja, de sugar o restinho de fluido vital que mantém as pessoas no corpo. Desde o serviço inicial do tratamento de Cavalcante, André ficou chocado com aquele ambiente da Santa Casa. E chegou mesmo
Jerônimo quanto sobre a possibilidade de melhorar a situação. Eu disse, Jerônimo, tem como você melhorar a situação? Porque esses vampiros estão acabando. Mas porque ele era médico, né? Vendo aqueles doentes sendo sugados por esses espíritos inferiores que vivem disso também, né? São verdadeiros vampiros. Mas Jerônimo informou para André Luiz que era inútil, pois os próprios enfermos, por ausência de elucidação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para as suas mazelas orgânicas. Ou seja, se os espíritos tirassem esses vampiros, os próprios doentes atraíam de novo, porque eles não tinham preparo para aquele momento, eles não tinham educação mental para, através da oração, manter as energias vitais que mantêm o seu corpo, né? Ainda que doente, mas para melhorar. Se só nos competindo irradiar boa vontade, praticar o bem tanto quanto fosse possível, sem contudo violar as posições de cada um. Eu estou bebendo água porque eu estou com um estado de, provavelmente até Covid, eu não sei, eu estou realmente sentindo algumas sensações de não estar sentindo olfato, né? Paladar também, mas como eu tomei as 2 vacinas, a gente fica mais ou menos na expectativa, por isso que eu estou tendo essa dificuldade da voz, mas vamos continuar. André tinha dificuldade para desempenhar os deveres ali, porquanto os comentários dos vampiros desencarnados atingiram desagradavelmente. Além de o vampiro estar sugando, fazia uma algazarra muito grande na enfermaria. Pediam benefício, reclamavam melhoras, gritavam em lamentações sem fim. Sereno e forte, Jerônimo conseguia trabalhar inacessível às perturbações desses vampiros. Para ele não está nem aí. Os vampiros estão gritando, estão sugando, estão vampirizando. O Jerônimo está focado no trabalho da desencarnação, nesse caso de Cavalcanti. Mas o André Luiz estava perturbado com tudo isso, estava vendo, né, ele não alcançava esse poder de manter-se inacessível às perturbações exteriores. O André Luiz não tinha essa experiência toda. Os pedidos, os lamentos, os impropérios, feriam-lhe e tiravam a sua paz ímpar. O André Luiz estava perturbado mesmo. Cavalcanti avizinhava-se do coma. O sangue alagava lençóis que eram substituídos repetidamente, porque eles romperam os vasos do intestino dele, para promover a desencarnação dele mais rápido. Mas mesmo assim não estava dando certo, porque estava muito preso ainda, não queria morrer. Abriram-se-lhe certos centros psíquicos no avançado abatimento do corpo. Trabalhar o campo mental do Cavalcanti para ver ele poder realmente entrar em sintonia com o mundo espiritual. Porque ele estava muito preso ao corpo, está ligado só à vida física. O André Luiz estava preocupado se isso viesse a acontecer, ele também visse esses vampiros e entrasse em estado de mais inquietação. O Jerônimo disse para ele, não sabemos como é que ele vai reagir, mas nós vamos sensibilizar um pouco mais para que ele possa realmente enxergar desencarnados, né, que ali se encontravam, nem estavam longe dele, né, na mesma frequência evolutiva dele. E quando fizeram isso, ele começou a ver os espíritos, os vampiros, mas não conseguia ver esses, o Jerônimo, o André Luiz, o próprio Bonifácio, porque ele estava no nível dele. Ele começou a ver o mundo espiritual, mas no nível dele. Ele não conseguia ver os que estavam promovendo a sua desencarnação. Observava estarrecido a paisagem íntima, ou seja, ele começou a fazer uma viagem interior. Os outros enfermos encaravam-no agora amedrontado. Ele começou a fazer uma viagem interna, interior, fazendo um balanço de tudo que ele fez e deixou de fazer. E para os enfermos que estavam naquela enfermaria, Cavalcanti estava delirando, inconsciente. Ele começou a falar com ele mesmo. Dizia, estarei no inferno ou vivemos em casa de loucos? Bradava sobre o horrível tormento moral. Quando ele começou a ver os vampiros, embora tivesse com suas angústias íntimas, ele começou a se identificar com o próprio inferno, né? Então ele começou a dizer, meu Deus do céu, eu estou no meio de louco, aqui é horrível, eu estou vendo os demônios. Aqui existem muitos espíritos maus roendo chagas, ele vai vendo só coisa ruim. E de expressão contraída apontava lá um velho que estava com as pernas repletas de varizes, né, e dizendo, olha, e vários outros casos de doentes que estavam sendo vampirizados e achava que era um demônio. Então ele entrou nesse processo também meio perturbador. Doentes e enfermeiros, alarmados, optavam pela remoção do moribundo, ou seja, ele estava falando tanta coisa, porque ele começou a falar mesmo, as pessoas estavam escutando, olha o demônio, era isso, era aquilo. No final da vida dele, estava falando, estava vendo o demônio tomar conta dos outros, sugar os outros, bababá, aquelas coisas todinhas. Então, tanto os enfermos estavam incomodados naquela enfermaria, como as enfermeiras também, e estavam pedindo para tirar ele dali. E estava perturbando aquela enfermaria. Tinha um medo de Cavalcanti, que ele estava, né, ele estava totalmente fora de si.
Jerônimo ministrou-lhe recursos de reconforto e Cavalcante ficou um pouco mais quieto, ficou mais devagarinho. Não se passou muito tempo e Bonifácio entrou conduzindo o verdadeiro fantasma, que Bonifácio foi aquele espírito que foi buscar a esposa dele para estar diante, para lhe pedir perdão, que ele queria pedir perdão para a esposa que o traiu, inclusive. A ex-consorte convocada à cena semelhava-se em tudo a uma sombra espectral, ou seja, era um farrapo de espírito, já estava desencarnado, então era um farrapo de perispírito, ali, uma coisa horrível. Não via o nosso cooperador, ela só via aquele que estava no nível dela, né, mas obedecia-lhes a ordem do Bonifácio. Penetrou o recinto, arrastando-se, satisfazendo o guia automaticamente, ou seja, o Bonifácio, e veio a ter no leito do Cavalcante. Foi até o leito do Cavalcante na condição de uma réproba, né, um zumbi de gente, né? Estava mal, muito mal, perispiritualmente falando, da esposa dele. Fitou com intraduzível impressão de horror e gritou longamente, perturbando-lhe a hora de alívio. O Cavalcante voltou e viu, né? Presenciou. Alegre sorriso estampou-lhe no que o André Luiz chama de escaveirar no rosto, quer dizer, totalmente, quase osso só. Pois é tu, Bela, graças a Deus, não morrerei sem pedir-te desculpas, diz ele, o Cavalcante, para esse espírito estranho, espectro, né? Que era a treva pura, né? A esposa beirou-se do leito, tentando ajoelhar-se, ouvindo assombrada, retrucou aflita: Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Então ela também pediu perdão a ele. Joaquim é o nome dele, Cavalcante é o sobrenome. Perdoar-te de quê? Replicou Cavalcante, buscando inutilmente afagá-la. Eu sim, fui injusto contigo, abandonando-te ao léu da sorte. Por favor, não me queira mal. Não te pude compreender no outro tempo e facilitei-te o passo em falso, colaborando impensadamente para que te precipitasses em escuros despenhadeiro. Quer dizer, me fanatizei pela igreja, me fanatizei pelo catolicismo e te abandonei, e você acabou realmente sendo impelida a sair do lar. Não entendi o problema doméstico tanto quanto eu devia, diz ele para ela, né, se confessando para ela. Hoje, porém, que a morte me busca, desejo a paz da consciência. Confesso a minha culpa e rogo-te perdão. Desculpa-me. Falava vencendo enormes obstáculos. No entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia um imenso bem. A mente apaciguara-lhe, contemplava a ex-esposa reconhecido quase feliz, e ela disse: ó Joaquim, perdoa-me, nada tenho contra ti. O tempo ensinou-me a verdade. Sempre foste meu leal amigo e dedicado marido. Cavalcante fitou com êxtase totalmente modificado e murmurou: agora estou satisfeito, graças a Deus. Nesse instante, viu que ela perdoou, né? O mesmo médico, aquele que conversou com o padre, que queria promover a eutanásia, foi lá fazer aquela visita noturna, né? E nessa inspeção noturna foi acompanhando cada um dele com uma enfermeira. Chamado por ele, voltou-se Cavalcante e, pondo na boca todas as forças que lhe restavam, notificou feliz para o médico: veja, doutor, minha esposa chegou, enfim. Estou contente, estou conformado. Mas minha pobre Bela parece que está enferma, ela está abatida. Ajude, doutor, pelo amor de Deus, ela está muito doente. Relanceando em seguida o olhar pelas extensas enfermaria, e fixando os quadros tristes entre encarnados e desencarnados, inquiriu: por que motivo tantos loucos foram internados aqui na enfermaria? Porque já estava tendo uma visão do mundo espiritual, né? Indicava a particularidade, veja, um médico que é materialista, uma pessoa que está morrendo, falando: está cheio de espírito aqui, está cheio de loucos aqui, está delirando. É a visão do médico materialista, está delirando, né? E, diante disso, indicava particularidades dolorosas, em que certas entidades assediavam a pobre doente atacado de asma cardíaca, vai dando alguns detalhes desses vampiros, desses demônios, segundo ele, para o médico. O médico, no entanto, contemplou e disse à enfermeira: é delírio. É o famoso delírio que precede a morte. Entremente, Jerônimo recomendou a Bonifácio retirar-se, ou seja, retirar a esposa dele, né, para que ela pudesse realmente estar longe do que ele tinha que fazer. Então, levar para o lugar de onde ele tirou. Já viu, já pediu perdão, ela perdoou e tal, resolveu o problema, agora leva para onde você trouxe. A sombria figura, né, acabou realmente não querendo sair dali, né? E ela ali ia prejudicar o processo de desencarnação, e o Jerônimo diz para o Bonifácio: ela já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui e ainda possui numerosos credores à espera.
ela ainda tinha muitos credores à espera dela, que ela viveu prostituição. A desventurada reagiu, a ex-esposa, procurando ficar, mas Bonifácio empregou força magnética mais ativa para afastá-la. Bonifácio é o espírito que está velando pelo Cavalcante já há muito tempo. Reparando, porém, que a ex-companheira de Bonifácio, de Cavalcante, se afastava aos gritos, o Cavalcante pôs-se a bradar alucinado: volta, Bela, volta, pelo amor de Deus, volta. Esforçou-se o médico por trazê-lo à esfera de observações que lhe era própria, ou seja, o médico tentou acordar ele: acorda, você está delirando, está falando alto, e ele gritando: volte, volte. Tudo no campo espiritual, que estava aguçada a capacidade psíquica dele. Cavalcante continuava evocando a presença da esposa em voz rouquenha, opressa, sumida. O médico abanou a cabeça: se não tem jeito mais, né? Exclamou quase num sussurro: é impossível continuar assim. Quer dizer, ele tem que dar um tiro de misericórdia com ele. Não tem como manter um corpo desse aqui na casa de misericórdia. Cavalcante está louco, então, né, para o médico materialista. Então vamos ter que aliviar isso daí. Ele será aliviado, diz o médico materialista. Jerônimo passou a mostrar uma certa ou muita preocupação, porque fala extrema preocupação, comunicando a situação grave, porque o médico agora estava disposto a matar o Cavalcante, através da eutanásia. Beneficiamos o moribundo empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico. Atendendo-lhe a ordem, André segurou a fronte de Cavalcante, ao passo que Jerônimo lhe aplicava passes longitudinais, preparando a desencarnação. Mas Cavalcante continuava reagindo. Os espíritos fizeram tudo para tirar ele, mas ele reagia. Ele não queria largar o corpo, mesmo nessa situação. Então o Jerônimo estava tentando tirar ele antes de uma eutanásia. Mas o próprio Cavalcante não estava ajudando em nada, não estava auxiliando nisso daí. Exclamava mentalmente: não posso morrer, eu tenho medo de morrer. O médico, todavia, não se demorou muito. E como o enfermo lutava desesperado em oposição ao nosso auxílio, não estava se ajudando a desencarnar, não nos foi possível aplicar essa desencarnação. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a eutanásia ante um gesto de profunda desaprovação de Jerônimo. Pegou de surpresa, né? Surpresa sim. Porque quem não se ajudou foi o próprio Cavalcante, porque estava tudo preparado para essa desencarnação ser mais tranquila. Mas o Cavalcante, despreparado religiosamente, ligado fanaticamente ao catolicismo, não ajudou em nada o processo desencarnatório dele. Nem Jerônimo conseguiu fazer isso. E acabou sofrendo uma morte nessas condições, né? Em poucos, Cavalcante calou-se. Eutanásia, né? Um anestésico forte, acabando com o sistema nervoso central dele. Inteiriçaram-se-lhe os membros vagarosamente. À medida que foi aplicando esse anestésico para matar, que é a eutanásia, ele foi ficando com o corpo totalmente duro, imobilizando a cara, fizeram-se os olhos vítreos, né? Parou os olhos, né? Cavalcante, para o mundo, estava morto. Então a eutanásia foi aplicada, ele morreu pela eutanásia, porque ele não se permitiu com que o Jerônimo pudesse fazer uma desencarnação mais tranquila. E nós vamos ver que a eutanásia cria problemas, porque vai mexer com o sistema nervoso central que está ligado ao perispírito. É isso que ele vai explicar aqui. Cavalcante estava preso ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Sem perder a serenidade, Jerônimo explicou: a carga fulminante da eutanásia, ou desse anestésico para matar mesmo, por atuar diretamente no sistema nervoso físico, interfere nos centros do organismo perispiritual. Porque o perispírito está ligado também ao nosso corpo físico energeticamente a partir das chamadas células sanguíneas e do sistema nervoso central. Quando se aplica uma eutanásia, vai haver uma interferência direta no perispírito. E na desencarnação você trabalha o perispírito para sair do corpo, que é aquele laço, né, ou cordão prateado. Estava muito difícil, porque ele estava agora morto, sob o ponto de vista de um anestésico profundo, que não teria como voltar à vida, porque há uma degenerência muito rápida de todas as chamadas células nervosas, a partir do sistema nervoso central. Não há como viver. Eutanásia, né? Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadidos, ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Então o corpo dele virou uma coisa, virou um monte de coisa, porque estava tudo entorpecido pela eutanásia sofrida que o médico aplicou. Provavelmente
só poderemos libertá-lo depois de decorrida mais de 12 horas. Não tinha como desencarná-lo. Já estava difícil desencarnar ele sem essa eutanásia. Com a eutanásia, mais difícil. Então, tinha que esperar mais 12 horas. Isso aconteceu em torno de 1h da tarde. Provavelmente só poderemos libertá-lo, então, depois de decorrido mais de 12 horas, diz o Jerônimo. Regressando, Bonifácio, que já tinha levado a esposa dele lá para onde ele buscou, Jerônimo prestou-lhe as informações exatas e confiou-lhe Cavalcante, que foi imediatamente transportado ao necrotério. Ou seja, vão sugar as energias dele. Para não sugar a energia dele, utilizou esse espírito que já está acompanhando há muito tempo, que é o Bonifácio, para acompanhar o corpo dele. Já está morto, ali já não tem o que se fazer muito. Né? Já sofreu eutanásia. Somente foi possível a libertação do Cavalcante quando já haviam transcorrido 20 horas após a eutanásia. Isso mesmo depois em que ele foi levado para o necrotério, depois de 20 horas de serviço muito trabalhoso para o Jerônimo, para o André e para a equipe que estava promovendo a desencarnação. Então a eutanásia é extremamente complicada porque é através do sistema nervoso central em que esse anestésico acaba interferindo, não há como retornar mais, porque é uma dose cavalar, é para matar mesmo, e está ligado ao perispírito. Então continuou ligado agora, só que tem que ir num corpo totalmente neutralizado, era um monte de coisa. Então o próprio Cavalcante estava preso a um monte de coisa, não mais o corpo, nem o sistema nervoso dele, mas existia. E dentro dessa realidade deu muito trabalho tirar ele do corpo. Né? O Jerônimo e o André tiveram muito trabalho, 20 horas depois que eles conseguiram fazer isso. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Mais uma característica de desencarnação que vimos hoje, agora com Cavalcante, como eu disse no início, eu estou assim porque eu estou com problemas seja de olfato, seja de paladar, tossindo bastante, mas deu para fazer. Terminamos, nós vamos entrar no 19º capítulo na próxima live, espero estar mais normal. Mas ficou aqui para nossa reflexão a questão da eutanásia, que o Espiritismo não adota, não aceita de forma nenhuma. Não há como nós aceitarmos, até vendo um caso de Cavalcante, né, você simplesmente neutraliza as funções físicas, e no caso do próprio sistema nervoso central é neutralizado, mas está ligado diretamente ao sistema nervoso central do perispírito, porque o corpo é reflexo do perispírito, ou é retrato, ou é cópia do perispírito. E o processo desencarnatório se dá exatamente quando você tira o perispírito do corpo. Então o Espiritismo não endossa de forma nenhuma qualquer tipo de eutanásia. A aplicação de eutanásia é contra os princípios espíritas, até por esse caso muito claro aqui de Cavalcante, nesse 18º capítulo do livro Obreiro da Vida Eterna. Mostra para nós a dificuldade. Que Jesus nos abençoe mais uma vez e que nós possamos, na quarta-feira que vem, fazer exatamente mais uma análise dele já liberto, como é que ele vai ser tratado, né? Exatamente, porque, queira ou não queira, o Cavalcante é um material para que pesquisadores busquem muitas informações, né, nessas pesquisas para poder até provar como a eutanásia é um grande mal para qualquer ser humano. Não, a eutanásia realmente, vamos aplicar a eutanásia para resolver o problema do ser humano, que está com câncer, às vezes a gente não sabe, precisa ter muito cuidado com essas práticas, e isso é praticado quase toda hora, em quase todo momento, os médicos materialistas fazem isso o tempo todo. É preciso ter cuidado, né? Muito cuidado com esse tema eutanásia, tá? Embora não seja o tema em si, mas nós estamos vendo uma prática de eutanásia em que é muito prejudicial ao desencarnante. Inclusive, depois de desencarnado, né, ele vai acabar realmente trazendo mais problemas. E não era um qualquer um, não. Era um religioso, tinha bondade no coração, pediu perdão à mulher que o traiu, tinha um coração grande, mas totalmente despreparado para desencarnar. Né? Peso ao corpo, não tinha instruções. Da desencarnação prejudica muito também. Desculpa, o meu estado realmente não está dos melhores, mas que Jesus nos ampare. Eu peço àqueles que estão aqui agora e mais tarde assistirem o horário também, nós que estamos vivendo com essa dificuldade, eu nem sei se estou com Covid, se tiver também não tem problema, porque eu tomei as 2 injeções. Também se tiver que desencarnar, espero eu não ficar como o Cavalcante, espero, né? Que Jesus nos abençoe.